Na Europa, Lula fala aí em regulamentar a mídia e fala de fake news no Brasil, abala a democracia. O ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva continua falando sobre a regulamentação da mídia. Ele falou a respeito disso ao grupo socialista e democrata do Parlamento Europeu em Bruxelas. Ele disse o seguinte, abre aspas para ele: vamos ter que regulamentar as redes sociais, regular a internet, colocar um parâmetro, foi o que ele disse. Bem, quero saber de vocês, Alfredo, vou começar por você. O que você acha dessas declarações e principalmente também do silêncio que a gente vê da velha mídia? Olha, preocupante, mas revelador. O problema é que o Lula ainda não se deu conta de que a realidade mudou. O Lula era acostumado a falar tudo isso que ele está falando agora, mas antes as redes sociais não repercutiam. Então, a assessoria de imprensa repassava uma outra visão. Teve um momento lá na entrevista que ele deu que, para mim, foi notável. Quando perguntaram sobre Cuba, insistiram na pergunta com Cuba, ele virou para o lado, vocês falem aqui com o meu simpático assessor de imprensa que ele vai dar a opinião de vocês. Por quê? Porque ele, se ele for dar a opinião dele, ele vai dar a opinião de que ele concorda com Cuba, concorda com a nuvem que cobriu Cuba e fechou a internet, porque eu volto a dizer para ti, não existe democracia, não existe esquerda democrática. Essa história de esquerda democrática é balela pré-eleitoral. Depois que chega ao poder, a esquerda nunca, jamais será democrática, porque a essência da democracia, e daqui um pouco o mestre Renato vai poder falar e vai dissecar isso, a essência da democracia é a possibilidade de você ter a alternância de poder. A esquerda se vale do processo eleitoral para chegar ao poder, mas uma vez encarcelada no poder, ela não consegue largar mão do osso. E por isso que a esquerda não é democrática. Por isso que a esquerda não pode trabalhar com conceitos de liberdade, de pluralidade e de enfrentamento do contraditório dentro de um processo dialético. Então, a esquerda ela é basicamente pautada num pensamento hegemônico, no qual apenas a voz de um lado é predominante. Observem que bastou ter uma janela de ventilação para que o paraíso cubano derruísse. E assim vai ser em todos os lugares. Por que a Coreia do Norte não permite internet? Porque desmonta. Então, a esquerda não consegue conviver com a democracia e com a liberdade. Lamento. Cobrei isso hoje de tarde de vários jornalistas, amigos meus de esquerda, aqui de Brasília. Vem cá, o que vocês vão falar? Qual é o posicionamento de vocês? Porque eu digo uma coisa para vocês, eu sou fechado com o Bolsonaro. Agora, se o Bolsonaro um dia falar em censurar, porque controle social da mídia que eles quiseram fazer durante todo o governo do Lula e da Dilma e não conseguiram, o controle social da mídia é basicamente censura. E eu lembro sempre, censura começa de um ladinho. Por incrível que pareça, o Glenn foi o cara que melhor focou. Vocês estão comemorando a censura contra os conservadores, mas vai dar no pé deles. O Lula é um asno, é um cara decrépito, é um cara assustadoramente num processo de decomposição mental acelerado. Mas o Lula está vociferando, falando para uma patuleia que gosta desse tipo de bravata. Olha o que aconteceu na chegada no parlamento, olha o que aconteceu na chegada em Paris com os manifestantes sendo contra o Lula. Apareceu alguma coisa na mídia? Então, esse é o processo. A mídia, doutor Renato e Natália, a mídia, ela, por si só, ela se suicida. E o Lula vai acabar ajudando a mídia a se suicidar.